E aí, galera, vocês estão bom? Professor Alex na área para mais uma aula de física e hoje eu vou dar uma aula diferente para vocês. Vou mostrar uma live que eu fiz com meus alunos do Colégio Objetivo de Rio Brilhante. O tema da aula foi prismas óticos. Então fique ligado e vamos para a aula. Então, para vocês, a nossa aulinha de hoje. Prismas óticos é a nossa aula. Vamos falar de prisma. O que é um prisma, pessoal? Todo mundo já viu um prisma, conhece um prisma como sendo a capa do disco do Pink Floyd. Aquele triângulozinho lá, por onde entra a luz e sai colorida, aquilo lá é um prisma. Certo? Então, naquele desenho lá da capa do disco do Pink Floyd é um prisma. O que é um prisma óptico? Isso aqui, então, é um prisma. Ó. O que é? É uma pirâmide feita de um material transparente. Basicamente isso, é uma pirâmide feita de material transparente. Toda vez que a gente for estudar um prisma, a gente vai analisar o seguinte: esse prisma, ele tem que ter as faces dele triangulares e ele tem que ter uma outra coisa aqui, ó. Essas duas faces não podem estar paralelas. Essas duas faces têm que formar um ângulo aqui entre elas. Então, quando a gente estuda o prisma, a gente estuda, na verdade, só duas faces dele. A gente estuda uma e duas faces. Normalmente, a gente não estuda essa parte de baixo do ímã. A gente estuda, do ímã, perdão, do prisma. A gente estuda duas faces. A gente só estuda as duas faces aqui. Então, a gente estuda as faces laterais. Essa face de baixo nós chamamos de base. Então, o prisma ele tem uma base e duas faces. O lugar aqui onde essas duas faces se encontram é o que a gente chama de aresta. É onde essas duas faces se encontram. Então, aqui a gente tem a face 1, a face 2 e a aresta, que é onde essas faces se encontram. Toda vez que a gente for analisar um prisma, nós vamos analisar ele por esta base, pela frente dele, como se a gente estivesse vendo o prisma de frente. Sempre que a gente analisar um prisma, a gente vai ver ele de frente. Esse lugar que a gente analisa ele de frente, a gente chama de seção principal. Então, essa parte da frente do prisma, nós chamamos de seção principal. Pode crer? Então, um prisma ele tem uma base, duas faces, uma aresta e a seção principal dele. A definição de prisma é um meio transparente delimitado por dois dióptros planos não paralelos. Então, essas duas faces aqui, ó, face 1 e a face 2, tem que ser plana, completamente plana, beleza? E elas não podem estar paralelas, elas têm que formar um certo ângulo para que você tenha uma certa aresta. Para que essas duas faces se encontram, elas nunca podem estar paralelas. Se elas forem paralelas, nunca vão se encontrar. Então, elas têm que ter uma certa angulação entre elas para elas se encontrarem. Entendeu? Então, isso aqui é um prisma. Propriedades, definições aqui de alguns pontos principais de um prisma. Aqui estão tudo o que você precisa saber sobre um prisma. Tá? Primeira coisa, o ângulo formado aqui entre as duas faces, esse ângulo formado aqui na aresta, este ângulo aqui, Chevrolet, que porra é essa, Diogo? Chevrolet Prisma, meu Deus do céu, Diogo. Que loucura, que loucura. Então vamos lá. Então aqui nós temos esse lugar aqui onde as duas faces se encontram, o ângulo formado entre as duas faces é o que nós chamamos de ângulo de refringência de um prisma. Todo prisma ele é definido por esse ângulo de refringência. Então todo prisma que você tiver acesso, você define ele por esse ângulo de refringência. Aí todo raio que atravessa um prisma, ele tem um ângulo de incidência, que é o ângulo com que ele incide no prisma, e tem um ângulo de emergência, que é por onde ele sai, por onde ele emerge. Tá? Então você tem um ângulo de incidência e o ângulo por onde ele emerge. Beleza?
Aí você tem um desvio angular. Por quê? Esse feixe era para estar indo para cá, mas ele desvia para cá. Então, esse desvio angular aqui, ó, esse lugar, é por onde é o como esse feixe desviou. Ele, se não tivesse o prisma, ele iria nessa direção, mas como tem o prisma, ele vai para essa direção. Então, ele tem um desvio. Esse feixe sofre um desvio, e esse desvio é dado por esse delta aqui. E você tem aqui o N2 sendo o índice de refração do prisma. O R1 é o ângulo de refração. Esse ângulo aqui, ó, ele vai entrar, vai sofrer uma refração. E o R2 é o ângulo de incidência na face 2 aqui. Então aqui, ó, você tem um ângulo de incidência, um ângulo de refração. Um ângulo de incidência na base 2, que a gente chama de R2, e o ângulo de emersão, que é o I2. Você também tem um ângulo de desvio angular, e você também tem um ângulo de refringência do prisma, que são esse A. Então, tudo isso aqui vocês devem anotar. Então, tirem um print aí, anotem em algum lugar. Isso aqui é importante para você saber sobre os prismas. Todas as relações matemáticas feitas sobre o prisma levem em consideração essas grandezas aqui definidas. Então, anoteiam ele para nós. Agora nós vamos ver as equações envolvendo um prisma. Quais são as equações que envolvem um prisma? Primeira equação que vai envolver é esse ângulo de refração aqui na primeira face. Então, na primeira face, o que a gente tem? O N1 seno do θ de incidência é igual a N2 vezes o seno do θ de refração. Tá? Então, aqui você tem o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Isso aqui é a lei de Snell para a primeira face. Depois, você tem a lei de Snell para a segunda face, que é essa equação aqui, ó. N2 seno de R2 é igual a N1, que você já está fora do prisma, vezes seno I2. Então, essas aqui são as duas leis de Snell que a gente vai aplicar. A primeira a gente aplica na primeira face, essa segunda a gente aplica nessa segunda face. Beleza? Então, é lei de Snell na primeira face, lei de Snell na segunda face. Propriedade do prisma. Isso aqui é uma propriedade dele, tá? Não vou mostrar para vocês como chega nessa propriedade, mas isso aqui, todo prisma tem essa propriedade aqui, ó. Se eu somar esses dois ângulos R, ele dá exatamente o ângulo de refringência. Então, se eu somo esses dois ângulos, eu sei quanto vale o ângulo de refringência. Por que eu preciso saber disso, pessoal? Porque esse primeiro ângulo você tem como calcular por isso aqui. Para você achar esse segundo ângulo, você tem que saber isso. Ou para você saber isso, você tem que saber esse segundo ângulo. Entendem? Então, por isso que tem essa relação aqui. Essa relação é muito importante. Para você, normalmente, o exercício vai te dar esse ângulo e esse ângulo aqui. Aí, com esse ângulo, você descobre esse. Com esses dois, você descobre esse. E com esse aqui, você descobre esse último. É mais ou menos essa linha de raciocínio que os exercícios fazem. Ele te dá este ângulo e ele pede esse último ângulo aqui, o I2. Ele te dá o I1, o A e pede o I2. Para você descobrir o I2, você tem que descobrir o R1. Aí com o R1 e com o A, você acha o R2. Com o R2, aí que você vai descobrir o I2. Então é tipo meio que um efeito em cascata. Ele te dá esse e esse para você descobrir esse. Com esse você acha esse. Com esses dois você acha esse. E com esse aqui você vai achar isso aqui. Entendeu? É assim que os exercícios caminham. Então, por isso que é importante você guardar essa relação aqui. Onde o ângulo de refringência é igual à soma desses dois ângulos aqui. Outra coisa importante. Esse desvio aqui, ó, ele é igual o ângulo de incidência 1 mais o ângulo I2 menos esse A. Então, esse ângulo de desvio, esse desvio angular aqui, ele é igual a soma desses dois I1 mais I2, menos esse ângulo de refringência do prisma.
Isso aqui também é importante você definir. Por quê? Porque se o exercício perguntar quanto vale esse desvio angular, você vai precisar saber o I2. Então, você vai fazer todo o processo que eu falei para achar o I2, e daí, por fim, você acha esse ângulo de refringência. Entenderam? Ou é meio complicadinho aí? Você vai fazer uma série de cálculos para você achar isso aqui. Ó. Se você não lembrar dessas relações, você não consegue achar o ângulo de desvio angular. Tá? Então, anotem essas equações, observem bem, analisem bem elas. Se tiverem alguma pergunta, façam essas perguntas. Entendeu? Porque é importante vocês saberem isso. Prisma é um conteúdo delicado, um conteúdo importante. Desvio angular mínimo. O que é o desvio angular mínimo? É quando esse desvio aqui tem o menor valor possível. Quando que você tem esse valor como sendo o menor possível? O desvio angular mínimo é dado por esse ΔM aqui, o desvio mínimo. Quando que isso aqui acontece? Quando que esse desvio aqui é mínimo? Esse desvio aqui é mínimo quando o R1 é igual ao R2, que a gente chama de R. Então, toda vez que esses dois ângulos forem iguais, significa que você tem um desvio angular mínimo. Onde você chama esse R1 e R2, como é igual, a gente chama de R. E seu ângulo de refringência é 2 vezes R, já que os dois são iguais. Outra propriedade desse desvio mínimo é que o ângulo I1 e o ângulo I2 também são iguais. Então, toda vez que ele falar que o desvio angular é mínimo, o R1 é igual ao R2 e o R1 e o I1 é igual ao I2. Sempre que ele falar desvio angular mínimo, R1 é igual ao R2 e I1 é igual ao I2. Isso aí implica, então, que o desvio angular mínimo é igual a 2 vezes I menos 2 vezes R. Ou seja, é igual ao ângulo I menos o ângulo R vezes 2. Então, toda vez que ele pedir o desvio angular mínimo, você pega o valor de I, diminui do valor de R e multiplica por 2. Esse é o desvio angular mínimo. Então, para você descobrir o desvio angular mínimo, você só precisa desse ângulo e desse ângulo aqui. Você sabendo esses dois, você acha o desvio angular mínimo. Então, você não precisa fazer mais as outras contas. Você lembra quando você não tem o mínimo? Você tem que achar, com o I1 você acha o R1, com o R1 e o A você acha o R2, com o R2 você acha o I2, aí depois que você tem o I2 é que você consegue achar o delta. Se o desvio angular for mínimo, seus cálculos diminuem completamente. Você só precisa saber esse ângulo e esse ângulo. Aí você acha o desvio angular mínimo. Tá? O desvio angular mínimo é I1, é I menos R vezes 2. Então essas aí são as equações que vocês devem anotar sobre o prisma. Tá? São essas equações fundamentais para você resolver qualquer exercício com prisma. Essa primeira, essa segunda, terceira e quarta. Você deve saber essas 4 equações. Com essas 4 equações você resolve os exercícios de prisma. Tá, ok? Anotem essas equações, analisem elas, estudem elas. Essa lei de Snell eu não vou pedir para você anotar, porque a lei de Snell a gente já viu, então vocês já devem saber isso aqui. Isso aqui tem que estar gravado in your mind. Beleza? Então, prestem atenção, analisem, percebam com carinho tudo o que está acontecendo ao seu redor. É coisa, hein? É coisa, detalhe, muito detalhe. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo. O que vocês devem fazer para conseguir? Exercício, pessoal. Fazer os exercícios é treinar os exercícios. É muita coisa para fazer, eu sei. Bastante coisa. Aí vocês têm que fazer. Felizmente. Vão ter que fazer isso aí. É impressionível, mas vocês têm que fazer.
Temos alguns prismas, tá? Que são prismas importantes, digamos assim, que são os prismas mais usados, que são os prismas de reflexão total. O prisma de reflexão total, ele muda a direção de propagação da luz. O prisma de reflexão total, ele não chega a ultrapassar o prisma. O prisma, ele desvia o sistema. Tá? A luz interna ao prisma sofre uma reflexão total. Então, a luz entra no prisma, sofre uma reflexão total e volta por algum outro caminho. Então, ela bate na segunda face e volta. Então, ele entra na face 1 e é refletido pela face 2. Isso é um prisma de reflexão total. E eles podem ser de dois tipos. O de Amish e o de pó. Tá? São os dois tipos de prisma que nós vamos estudar. O de Amish e de pó. O prisma de Amish é esse tipo de prisma aqui, ó. O raio ele entra pela face 1, é refletido pela face 2 e sai pela base. É isso aqui que acontece com o prisma de Amish. Ele sofre um desvio de 90 graus. Então, o feixe ele entra e sofre um desvio de 90 graus. Ele entra e sofre um desvio de 90 graus. Então, se você olhar lá uma letra F através desse prisma, ele vai bater, vai refletir e vai voltar de ponta cabeça para você. Então, isso aqui que acontece, ele bate e desce de ponta cabeça. Isso aqui é um prisma de Amish. Onde que ele é usado? Nos periscópios. O periscópio é aquela lunetinha que você usa para em submarino, sabe? O cara quer ver lá em cima, fora d'água, o cara coloca o olhinho ali, sobe o negocinho e começa a olhar fora d'água. Então, isso aqui é chamado de... acabei de falar o nome, esqueci. Olha, periscópio. Isso aqui é usado por um periscópio. Como que acontece? A luz, ela entra aqui, passa pelo prisma, ele sofre essa reflexão de 90 graus, então ela está indo reta, vai para baixo. E aqui embaixo você tem outro prisma. Ele bate para baixo e volta a se propagar em linha reta. Então aqui ele desvia para baixo, e depois aqui ele desvia de volta para seguir o caminho. Por isso que você consegue enxergar algo fora da água, mesmo estando embaixo da água. A luz entra aqui, desvia para baixo, depois desvia de novo e vai para o olho do cidadão. Beleza? Então isso aqui é o que a gente chama de periscópio. É aqui que é usado um prisma de Amish. A luz entra aqui, mete para baixo e volta no olho. Tá? Então, um prisma de Amish ele tem a finalidade de desviar o feixe em 90 graus. Então, a luz bate, é refletida pela segunda face e sai pela terceira, sai pela base aqui. Então, entra na face 1, reflete na face 2 e sai pela base. Sai pela base. Para que isso aqui funcione, o feixe ele tem que entrar aqui, ó, sempre perpendicular à face 1. Para que isso aqui possa funcionar. Beleza? O segundo feixe, o segundo prisma, é o prisma de pó. Como que esse prisma funciona? A luz, ela entra pela face 1, é refletida pela face 2, refletida pela base de novo e sai pela face 1. Então, ela entra e sai pela mesma face. Aqui você desvia o feixe em 180 graus. Faz o feixe entrar e sair pela mesma face. Então, ele entra pela face 1 e sai pela face 1. Você desvia o feixe em 180 graus. Então, aqui, ó, essa letra aqui você vai ver ela em pé e quando voltar, ela volta de ponta cabeça. Onde que é utilizado esses prismas aqui? Em binóculos. No binóculos é onde esse prisma é usado. Então, aqui, ó, o feixe entra por essa lente, desvia 180, volta por essa, tem um outro prisma, volta, desvia 180 de novo e volta para o seu olho. Por que você precisa de um prisma aqui? Porque quanto maior for o caminho que essa luz andar, maior fica a imagem.
Tá? Então, tem uma propriedade que quanto maior for a distância que essa luz andar, maior fica a imagem. Só que você não vai fazer um binóculo. O que faziam antes? Pegavam uma luneta, quanto maior era a luneta, maior a capacidade de ampliar a imagem. Você via maior. Então, você tinha uma luneta gigante, algo gigantesco, para você enxergar cada vez mais longe. Quando você faz isso aqui, ó, você faz o caminho aqui ser grande, sem precisar de um grande espaço. A luz ela vai, ela anda esses dois caminhos a mais aqui, ó. Quer dizer, ela não precisava. Se não tivesse o prisma, esse caminho aqui ela não ia ter. Então você não ia ter um aumento tão grande. Então você usa os prismas exatamente para você aumentar o caminho que a luz está percorrendo. Quanto mais prismas você tiver dentro do binóculo, menor é o tamanho dele e maior é o caminho que ele percorre, que a luz percorre. Então, por isso que tem binóculos aí que custam R$10 e tem binóculos que custam R$200. Porque esse prisma aqui ele custa dinheiro. E a qualidade é outra. Você pega um binóculo de R$10 e dá uma olhada, e depois você pega um binóculo de R$200 e dá uma olhada, é completamente diferente. A noção de imagem é completamente diferente. A qualidade da imagem é outra. Então, pessoal, é para isso que serve esse prisma dentro do binóculo, para deixar ele menorzinho e com a capacidade de ampliar bem grande. Para que você consiga. Por isso que o binóculo aqui, ó, normalmente você olha para onde a imagem entra é aqui e você enxerga por aqui. Você tem um desvio de onde a luz entra para onde ela vai sair. Por quê? Porque exatamente aqui tem um prisma que está fazendo com que essa luz chegue cada vez mais para dentro. Então, quanto mais largo for aqui, ó, maior o número de prisma que você tem aqui dentro. E melhor é a qualidade também da imagem. Você vai ver. Beleza? Então, esses aqui são os prismas. Certo, galera? Eu vou mostrar aqui um aplicativo para vocês. A gente vê mais ou menos como ficam os prismas. Só ver onde está agora, né? Eu estou querendo mostrar para vocês. Está aqui. Espero que esteja compartilhando a imagem aí. Tá aqui, ó. Aqui você tem um prisma, beleza? Eu coloquei um prisma. Aqui é uma fonte de luz. Eu posso colocar essa fonte de luz do jeito que eu quiser aqui, ó, com a cor que eu quiser. Tá? Eu posso colocar azul, posso colocar violeta, posso colocar o vermelho, posso colocar a cor que eu quiser. Eu posso colocar em vários feixes aqui para a gente ver como é que fica, ó. Deixa eu ver como é que fica a cor. E eu posso colocar em luz branca. Quando eu ligar aqui em luz branca, pessoal, significa que essa luz tem todas as cores. O fato dela ser branco, lembrando vocês, que o branco significa todas as cores. Então aqui eu tenho essa luz com todas as cores. Ela vai passar pelo prisma e depois que ela passar pelo prisma, você vai ver as cores delas aqui decompostas. Ó. Você vai ver todas as cores delas aqui. Beleza? Por que que isso aqui acontece? Porque cada cor sofre um desvio diferente. Cada cor tem um desvio diferente para esse prisma aqui. Quanto mais para o azul a cor for, mais desvio ela sofre. Quanto mais para o vermelho ela for, menor o desvio que ela sofre. Então aqui, ó, você tem a luz indo e sofrendo desvio. O roxo, como ele está aqui embaixo, significa que ele desviou mais. O vermelho, como ele está aqui em cima, significa que ele desviou menos. Certo? Então, isso eu queria mostrar para vocês, que dependendo da cor, o prisma ele realiza um desvio diferente. Foi assim que você obtém a imagem lá do Pink Floyd. O cara pegou uma lanterna com luz branca, tacou num prisma e depois ele pega essa luz colorida aqui. Certo, pessoal? Então, aqui a gente conseguiu fazer um desvio de um prisma aqui. Onde você vê todas as cores aqui. Ó. Isso aqui é a propriedade que acontece no arco-íris. Quem que é o prisma do arco-íris? É uma gota d'água. Uma gota d'água ela tem uma pontinha.
A pontinha da gota d'água ela funciona como se fosse a aresta de um prisma. A luz do sol bate nessa gotinha de água e sofre o desvio. Por isso que você só encontra o arco-íris quando depois de uma chuva, quando a chuva está fininha e você tem a luz do sol. Você só vai ver o arco-íris se tiver luz do sol e gotas de água no ar. Se você pegar uma mangueira da sua casa no sol e tacar as gotinhas de água da mangueira assim, você vai ver um arco-íris formando. O que acontece? Imagine que a ponta da gota de água é essa pontinha aqui, o resto faz aquela bolinha, né? Aquela bolinha. Então você tem aqui a gotinha, a luz vai passar, vai sofrer esse desvio, que é onde você encontra. Tá? É mais ou menos isso, tá, pessoal? Estou fazendo algumas alusões aqui, algumas comparações, as aproximações meio grosseiras, para vocês entenderem mais ou menos como que é formado o arco-íris. O arco-íris acontece exatamente por esse desvio aqui da luz branca. Quando você tem essa luz branca aqui sendo desassociada, a gente chama de dispersão. Então você pega aqui uma luz policromática e você divide as cores que compõem ela. Você está fazendo uma dispersão da luz. Está dispersando as cores que formam ela. Se você usar uma cor só, como é uma cor só, vai ter sempre o mesmo desvio. Notem aqui, ó, conforme eu vou aumentando, mudando a cor aqui, ó, pro azul, tá vendo que esse desvio aumenta, ó, cada vez mais. Tá vendo? No roxo ele está mais para baixo, no vermelho está mais para cima. Então, dependendo da cor, o desvio é maior ou menor. Quanto mais para o vermelho, menor o desvio. Quanto mais para o roxo, maior o desvio. Vamos ver se você consegue ver isso. Ó. Com os raios. Beleza, galerinha?